Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Dá um aplauso para Jesus, porque Ele merece. Vamos nesta noite dar início ao nosso seminário de cura interior, abertura hoje, não é? Deus já agiu poderosamente em nossas vidas, eu creio nisso. Meu coração está aberto para ouvir, receber aquilo que Deus tem para nós através deste seminário. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Você que nos ouve pela internet, Deus te abençoe. Que a voz do Senhor possa alcançar o seu coração onde você estiver, Portugal, Brasil, onde você estiver. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Amém? Olha, diz assim a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Nós nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos de alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que querem, eles passam a comer o melhor da terra. E não há nada melhor nessa terra do que a presença de Deus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Preste muita atenção nesta palavra. Diz assim, olha: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos se aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois esplêndida é a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Que Deus possa realizar algo grande em sua vida, em nossa vida. Que nossa alma seja satisfeita, seja consolada pelo Espírito de Deus. Senhor, nós declaramos aberto esse culto, Pai. Ó Deus, e dentro desse culto a Ti, meu Pai, estaremos realizando esse seminário de cura interior. Colocamos hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, e depois de amanhã, domingo, ó Deus, na Sua presença. Senhor, toma a direção desse trabalho, Pai. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui presente, Pai. Deus, o Senhor sabe, Deus, o desejo de cada um em realizar a Tua obra, em ministrar a Tua palavra aos corações. Ó Deus, é por isso, Pai, que nós damos liberdade ao Senhor para atuar sobremaneira neste lugar. Usa, meu Deus, aqueles que estarão ministrando a Tua palavra. Usa, meu Deus, os ouvintes.
Usa os palestrantes, cada um, meu Pai, hoje, amanhã e domingo, Deus, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado neste lugar. Deus, que nós venhamos a diminuir e o Senhor venha crescer. Que caia por terra os inimigos do Senhor. Que caia por terra, Deus, todo espírito maligno que combate contra o teu povo. Senhor, nós sabemos, Deus, que o coração é enganoso. Ó Senhor, e que no coração habita tanto a maldição quanto a bênção. Mas o que nós queremos neste lugar, na nossa vida, é a bênção. Aqueles que amam a maldição entra no coração. Mas aqueles que amam a bênção se apega ao que diz a tua palavra. Eu quero ser abençoado, Pai. Eu quero que esse povo seja abençoado a cada dia, aqui neste lugar, Igreja Ignis Dei. Ó Deus, eu quero que Portugal seja abençoado, eu quero que a Europa seja abençoada, Deus. E a maior bênção, Pai, que alguém pode ter é perdão dos pecados, é cura espiritual, é renovação espiritual, é unção do teu Espírito Santo, Pai. E nós tomamos posse de tudo isso, Pai, para a nossa vida. É promessa do Senhor. O Senhor prometeu que avivaria a tua obra. E se é promessa, Pai, nós tomamos posse, porque quem prometeu é fiel para cumprir ainda mais do que foi prometido, é o que diz a tua palavra. Amém? Se você crê assim, dê um aplauso a Jesus e glorifique o nome dele, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Amada igreja, boa noite. Tem alguém aqui? Amada igreja, boa noite. Paz seja com todos, amém? Vamos estar adorando ao nosso Deus, Ele já se faz presente aqui na pessoa do Espírito Santo, amém? Eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de ti, tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da nossa família, então adore a Ele, porque Ele é digno de ser adorado nessa noite, aleluia. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. E
E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Declara, igreja. Deus cuida de mim. Vai, abre a tua boca e declare. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ele cuida de você. Deus cuida de mim. Ele tem cuidado de ti? Então aplauda Ele e glorifique nessa noite. Abra a tua boca e manda glória para o Senhor, porque Ele está presente neste lugar. Aleluia. Nós vamos estar recebendo agora o palestrante desta noite, o pastor Rony. Que Deus possa usá-lo de maneira gloriosa para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Graças e paz do Senhor Jesus. Podemos assentar. Com licença. Hoje é uma noite de início, né? Todo início tem suas complicações, né? Todo início tem algo que falta, tem algo que acontece, alguns imprevistos, mas louvemos e adoremos ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. O salmista Davi disse lá em Salmos, capítulo 19, versículos 7, 9 e 10, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O salmista falando, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mais desejáveis são do que o ouro puro, sim, ouro fino, e mais doce do que o mel. E o licor dos favos é a tua palavra. O salmista disse isso há mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. O salmista disse essas palavras da lei do Senhor. Imagine só esse salmista, esse salmista, se ele estivesse ali ao pé de Jesus. Se o salmista estivesse ali ao pé de Jesus, o próprio Jesus Cristo falando a sua palavra no Sermão do Monte. Imagine ele ali, falando ao pé de Jesus Cristo, observando Jesus Cristo falar, observando ele comentar, explanar os testemunhos do Senhor, explanar a lei do Senhor, explanar os preceitos do Senhor. Imagine só o salmista, ele pessoalmente ouvindo o próprio Deus falar. Há 1500 anos ele falou que a lei do Senhor é perfeita, só dele pegar a lei e se debruçar em cima dela e começar a ler. Todo rei naquela época, ele tinha que ficar com uma cópia da lei.
Um ficava com o sacerdote, o outro ficava com o rei. Então, o rei Davi tinha uma lei, e ele lia a lei. E quando ele se debruçava, ele começava a sentir o gosto da lei do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, e ele disse consigo mesmo, ele escreveu essa melodia, esse salmo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro e dá sabedoria aos simples. Vejam só, ele escreveu essa canção porque ele leu a lei de Deus, e ele se debruçou sobre ela, ele sentiu a sua alma refrigerada, ele sentiu que o seu coração foi tocado pela lei. Imagine ele fazendo isso ele na frente de Deus, do próprio Jesus Cristo, lá no monte onde Jesus Cristo subiu lá e começou a explanar o sermão do monte para todos os ouvintes. O próprio Deus na terra, imagine o que ele escreveria quando ele ouvisse o próprio Deus falar, quando ele ouvisse o próprio Deus ditar suas parábolas, quando ele ouvisse o próprio Deus falar os testemunhos e a sua lei descer por dentro do seu coração como se fosse um favo de mel e tocar e transformar a sua vida. Foi nesse tempo, foi nessa harmonia, foi nessa ideia que o Davi foi revelado por Deus, foi revelado como seria no futuro. O próprio Davi, ele também, no Salmo capítulo 22, ele já começava a falar sobre as dores de Jesus. Ele fala palavras que o próprio Jesus Cristo ia dizer. É como se ele estivesse lá na hora. E é nessa harmonia que esse sermão do monte vai se iniciar. A harmonia da lei de Deus, o estatuto de Deus, o próprio Jesus Cristo falando sobre isso. Imagine Jesus Cristo hoje aqui. Eu penso comigo, Jesus Cristo tinha sido convidado para hoje aqui, estar aqui. Imagine ele aqui no púlpito palestrando a respeito desse sermão do monte, a respeito das bem-aventuranças. Como seria a sua explanação hoje? Poucas pessoas iriam se deliciar disso, não é? Mas Jesus Cristo, quando ele estava lá na Palestina, ele observando aquela multidão ali, aquela multidão sedenta e faminta de Deus, ovelhas sem pastor, sem pasto, sem como se alimentar de alguém. Os ouvintes daquela época de Jesus Cristo as suas mentes foram drenadas as palavras dos homens da lei daquela época. Os fariseus drenavam seus corações, drenavam as suas mentes, para que o evangelho verdadeiro, para que a lei verdadeira, a lei que Davi informa aqui, que é um preceito do Senhor é fiel, que o seu testemunho é verdadeiro e que é como um favo de mel, a lei foi drenada nas suas mentes para que eles não conseguissem entender e nem se converter dos seus maus caminhos. Essa lei entrava neles, mas não surtia efeito, porque naquela época os fariseus não conseguiam realmente penetrar a lei nos seus corações, não conseguia transmitir a lei verdadeira para os ouvintes. Mas Jesus Cristo, em sua sabedoria, ele transmitiu a lei do Senhor em muitas palavras, em palavras diferentes, em palavras mais práticas, em palavras mais doces. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele estava ali para saciar a fome das pessoas. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele estava ali para alimentar as almas das pessoas. Hoje em dia nós vemos em muitas igrejas, em muitos pregadores, que os pregadores hoje não pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje muitos pregadores, muitos palestrantes e muitos pastores, eles estão drenando a mente das pessoas para que o evangelho não seja um evangelho que transforme. Eles não falam o evangelho que transforma para ele, mas eles falam o evangelho que vai de encontro, talvez, uma necessidade material, uma necessidade que não transforma.
o evangelho que eles estão pregando estão drenando a sua mente. O evangelho que muitos estão pregando é um evangelho adaptado a ajustar-se ao seu estilo de vida, à moda atual, o modismo atual. Esse é o evangelho que muitos estão pregando. No entanto, o verdadeiro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, que salva e liberta. O apóstolo Paulo disse assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho verdadeiro, o sentido verdadeiro deste sermão, não é apenas teorias moralistas, não é apenas algumas palavras mais importantes, mas são palavras verdadeiras, que é vida, que transforma e que liberta. O Sermão do Monte, ele não apenas umas palavras bonitas que diz, bem-aventurado é você, feliz é você porque você chora, feliz é você porque você é uma pessoa mansa, bem-aventurado você que é uma pessoa misericordiosa. O Sermão do Monte aponta, presta atenção aqui, o Sermão do Monte aponta a um reino sobrenatural. O Sermão do Monte aponta para uma característica deste reino, o cidadão deste reino. Ele aponta para um reino celestial e aponta para um cidadão que tem a característica para herdar esse reino. Esse Sermão do Monte são verdades eternas que vêm dos céus, são verdades apontando para o quê? Para um caráter transformador. Esse Sermão do Monte, as bem-aventuranças, estão ligadas a um tratamento da alma. Esse Sermão do Monte está ligado a um tratamento interior. Esse Sermão do Monte está voltado para um caráter transformador. Olhe para mim aqui. O Sermão do Monte são as palavras do próprio Deus, que começa com as bem-aventuranças. No Antigo Testamento, finaliza com uma palavra maldição. Já o Novo Testamento, quando Deus começa a falar, o próprio Jesus Cristo falar, começa com as bem-aventuranças. Mas por que ele falou essa bem-aventurança? Porque ali ele estava tratando com os discípulos. Esse sermão ele não foi dirigido àquelas pessoas que estavam ali. O sermão bem-aventurança, ele se dirigiu aos discípulos e começou a tratá-los de dentro para fora. Começando pelo pobre de espírito, e vai bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Ele começa a tratar por dentro das pessoas. O primeiro sermão, naquela época, caiu em cima de conceitos religiosos, conceitos filosóficos daquela época, que não fazia sentido algum. O próprio Jesus Cristo falou ali que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é pobre de espírito. Naquela época, a ideia que eles pensavam, que os filósofos naquela época pensavam, que os fariseus entendiam, que não é feliz aquele que chora é triste. Não é feliz aquele que é pobre de espírito, mas que está cheio de alguma coisa. Mas esse Sermão do Monte, essa bem-aventurança, que assustou as pessoas, aos ouvintes. Eles não entenderam o que o próprio Jesus Cristo quis dizer. O Sermão do Monte, ele assaltava todo o conceito de sabedoria de todos os entendidos daquela época. Ele ia de encontro e deixava todos os ouvintes perplexos, porque eles não entendiam o que significa, por que é feliz quem chora? Por que é feliz quem é manso? Por quê? E de onde é que vem essa mansidão? Muitos estudiosos naquela época não entendiam as palavras de Jesus Cristo, porque as suas palavras eram inefáveis. As suas palavras, qualquer ser humano não entendia, porque as suas palavras vai de encontro àquelas pessoas que ele quer. As bem-aventuranças não são provérbios independentes. As bem-aventuranças são verdades que são entrelaçadas entre elas.
como se fosse um tecido espiritual, é como se fosse a pele, é como se fosse as veias, é como se fosse as gorduras, é como se fosse os músculos, um entrelaçado entre o outro. Assim é a bem-aventurança. Jesus Cristo procura deixar claro, aqui nas bem-aventuranças, que Deus não está atento a motivações do comportamento. Deus está atento, Deus está atento às motivações do meu comportamento e não o meu comportamento em si. Essa bem-aventurança, Deus não está preocupado com o seu comportamento em si, mas Ele está preocupado com a motivação do seu comportamento. Por que você se comportou desse jeito? Por que você falou assim? O motivo que você levou você a pecar contra Deus, então Ele está preocupado com isso. Não apenas porque você xingou, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo. Não, Deus está preocupado o porquê fizemos isso. Da onde vem isso? Então, o que esse sermão do monte quer revelar? Ele quer revelar o motivo. Ele quer tratar o motivo. Ele quer tratar o início, uma úlcera. Para se tratar uma úlcera, ela não se trata de fora para dentro, mas de dentro para fora. O pecado, quando ele começa a se alastrar em nosso corpo, ele deve ser tratado de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque ninguém pode ser tratado de fora para dentro, porque o nosso exterior, a minha visão, a meu modo de agir, eu posso maquiar. Eu posso fazer uma coisa, dizer uma coisa que eu não sou. Eu posso me comportar como uma pessoa que eu não sou. Então, Deus está preocupado com o meu interior. Com o meu interior não se maqueia. O meu interior não consegue se esconder de Deus. Porque tudo que está em mim, tudo que está dentro de mim, sai para fora, em atitudes, em palavras, em gestos, em olhares. Porque tudo que nós fazemos é porque o nosso coração está cheio. Se nós pecamos contra o nosso irmão, se nós estamos pecando na escola, na casa, ou fumando escondido, bebendo escondido, sei lá, xingando, ou se prostituindo, ou fazendo algo que não é agradável a Deus, é porque lá dentro, em mim, está cheio de pecado. A primeira bem-aventurança está lá em Mateus 5, versículo 3, que diz: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque Jesus Cristo, ele começou a tratar a partir dos pobres de espírito. Certamente Jesus Cristo colocou esse pobre de espírito, essa primeira bem-aventurança, citando ela, porque todas as outras bem-aventuranças é como fosse se unem a cada uma, vai puxando a outra. Eu não posso ser manso se eu não sou pobre de espírito. Eu não posso chorar se eu não sou pobre de espírito. Eu não posso ser misericordioso se eu não sou pobre de espírito. Eu não posso ter fome e sede de justiça se eu não sou pobre em espírito. É como se fosse um fruto, que nenhum fruto de uma árvore, nenhuma árvore ela consegue se sustentar e sustentar os seus frutos se não há uma raiz. Se há uma raiz, essa árvore consegue se sustentar e depois ela vai dar o seu fruto bons. Uma árvore as raízes perfeitas, as raízes bem alimentadas, elas dão frutos bons. É como essa bem-aventurança, esse pobre de espírito, é como se fosse o fruto dessa árvore com uma raiz sadia. É como se fosse a pobreza. Jesus Cristo fala aqui a respeito da pobreza, que a pobreza, ela não vem de uma coisa
que é pobre de riqueza, ou dizer que é pobre de porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Essa pobreza que Jesus Cristo está dizendo aqui é uma pobreza que me causa o choro. Por que essa pobreza me causa o choro? Porque quando eu estou sentindo que eu sou pobre em espírito, significa que eu não tenho nada em mim. Mas quando eu não consigo chorar diante de Deus, é porque o meu interior está cheio de pecado, está cheio de egoísmo, está cheio de orgulho. Mas se eu começo a sentir essa pobreza que está em mim, eu choro porque eu preciso de Deus. Quando o homem ele se vê a sua miséria, quando a mulher vê a sua miséria interior, ela começa a chorar. Quando o homem vê a sua miséria interior, ele começa a chorar por seu estado deplorável. Ele começa a chorar porque ele sabe que precisa de Deus. Até que nós sejamos pobres de espírito, nunca seremos habilitados pela graça. Nós nunca seremos habilitados para receber a graça se nosso interior está cheio de pecado. Se eu não for pobre, se eu não ser um pobre de espírito, jamais eu receberei a graça do Senhor. Jamais eu receberei a recompensa de Deus. Jamais eu serei cheio de Deus, porque o meu interior está cheio de orgulho, de pecado e de tudo aquilo que não presta. Toda pessoa que está inchada de sua opinião, toda pessoa que está inchada de seu orgulho, da sua autossuficiência, nunca será ajustado para receber Jesus dentro dele. Nós primeiro temos que tirar o nosso eu. Nós primeiro temos que tirar isso que está em nós, achando que nós podemos tudo, achando que nós estamos cheios do nosso orgulho, da nossa altivez, quando nós não deixamos isso em nós, não tiramos esse pecado de nós, esse orgulho de nós, jamais nós conseguiremos ter Jesus, jamais conseguiremos ser preenchidos por Deus. Todo orgulho, todo pecado, ele tem que estar vazio dentro de mim. Todo o meu interior tem que estar vazio para que Cristo entre, para que a sua graça entre. Para que nós venhamos encher o copo de água, ele primeiro precisa estar vazio. Se o copo de água está cheio, jamais eu poderei encher de novo, porque ele está cheio. Assim é o nosso interior. Se nosso interior está cheio de pecado, ele nunca se encherá da presença de Deus. Agora, quem são os pobres de espírito? O que é o pobre de espírito? O pobre de espírito é quando Jesus Cristo, quando começa esse sermão, ele não está olhando as pessoas no seu exterior. Olhe para mim aqui. Ele não está olhando a pessoa no seu exterior. Se ele está com uma roupa bonita, se ela está com um sapato bonito, se ele está com o cabelo penteado. Não. Jesus Cristo está olhando para o seu interior. Jesus Cristo está olhando para as suas atitudes, não só para as suas atitudes, mas o que gera em você para que você faça essa atitude. Jesus Cristo começa aqui tocando no profundo dentro de nós. Jesus Cristo começa nessa bem-aventurando, tocando no orgulho, no egoísmo dos que estavam presentes. Mateus aqui ele ressalta não uma pobreza econômica, nem tampouco os que têm pouco ou muito, mas Mateus está querendo dizer aqui que os pobres de espírito, eles têm a consciência do seu próprio vazio espiritual. Consciência do meu vazio espiritual é porque eu estou cheio de meu orgulho, cheio de meu altivez, cheio da minha prepotência, cheio do meu eu. Ela vai ao contrário de que muitas pessoas
pensam a respeito de si mesma e a respeito de Deus. Essa bem-aventurança, quando Jesus Cristo fala aqui, é a pobreza que produz riqueza. Como eu posso ser pobre e ser rico ao mesmo tempo? Como que eu posso ser rico, mas também ser pobre? A pobreza espiritual, ela, segundo Jesus Cristo, ela gera a riqueza. A riqueza de quê? A riqueza da graça de Deus em mim. A pobreza espiritual, ela não traz comigo pecados. A pobreza espiritual não é o que eu não tenho, ou seja, não é o que eu deixo de ter, mas é aquilo que eu não tenho, que é a graça de Deus. O pobre de espírito se aplica a uma pessoa que está contaminada de pecado. O pobre de espírito é aquilo que é uma condição que a pessoa vê em si uma falência espiritual. O pobre de espírito é aquela pessoa que necessita de Deus, mas ela não é capaz por si só de alcançar a graça. O pobre de espírito vê em si a necessidade de Deus, mas não tem forças para alcançar se Deus não intervir nele. O pobre de espírito, ele vê que ele precisa dessa graça, porém ele não tem nenhum direito por ela. Somente Jesus Cristo pode lhe dar esse direito. Então ele reconhece a sua pobreza espiritual. O pobre de espírito reconhece que ele necessita de Deus para ser salvo. O pobre de espírito, ele reconhece que ele necessita da cruz de Cristo para ser salvo. O pobre de espírito, ele reconhece que ele precisa do sangue de Cristo descendo em mim, descendo em si, para ser salvo. O pobre de espírito, ele reconhece que ele não é nada. O pobre de espírito, quando ele vem à igreja, muitos deles, os verdadeiros pobres de espírito, vêm à igreja se ajoelhando, porque ele sabe que ele precisa de Deus. O pobre de espírito, quando chega na igreja, ele começa a adorar o Senhor e glorificar o Senhor pela vida que ele leva, pelo ar que ele respira, pelo sol que aquece, pela chuva que desce, porque ele sabe que nada é dele, só de Deus. As bem-aventuranças são encadeadas, e uma conduz à outra. Aquele que é pobre de espírito, ele é quebrantado, e aquele que é quebrantado, ele chora, e aquele que chora, ele se torna um manso, e aquele que se torna um manso, ele tem fome e sede de justiça de Deus. Aquele que tem fome e é sedento de Deus, ele se torna misericordioso, e assim vai. Nisto nós observamos, você sabe que toda árvore, nós observamos a árvore pelo seu fruto. Se o seu fruto for má, toda a sua árvore é condenada, toda a sua raiz é condenada. Então se nós vemos uma árvore assim, se está numa lavoura e nós somos donos dessa lavoura, nós temos que arrancá-la e plantar outra. Se você vê um crente, um cristão, um salvo em Cristo, que ele não é um pobre de espírito, nunca ele vai chorar, você vai ver ele chorar diante de Deus. Se você vê um crente que ele não chora diante de Deus, nunca você vai ver ele manso, mas você sempre vai ver ele nervoso, querendo bater nos outros, querendo discutir com os outros, querendo fazer isso, aquilo outro, se vingar. E se não é pobre de espírito, porque está cheio do seu eu, está cheio de si mesmo, está cheio do seu orgulho, está cheio da sua prepotência. Há uma distinção de ser pobre de espírito e ser pobre, ou seja, de ser espiritualmente pobre e pobre de espírito. O espiritualmente pobre é aquele espiritualmente pobre de Deus. Mas os pobres de espírito é aquele espiritualmente que é rico de Deus em si.
Nós conseguimos ver e reconhecer se você tem um Espírito de Deus, ou nem precisa ter um Espírito de Deus, mas se você chega perto de um pobre em espírito, é muito diferente de você chegar perto de alguém que é espiritualmente pobre de Deus. Quando você está perto de alguém que é espiritualmente pobre de Deus, você não se sente bem com ele. Você não se sente bem perto dele. Você não se sente bem conversar com ele. Você não se sente bem ter uma amizade com ele. Mas se você ver alguém que é pobre de espírito, você se sente bem em ficar perto dele. Porque você é alimentado, não por ele, mas pela graça que está nele. E o que nós podemos entender, então, um pouco mais sobre esse pobre de espírito? Esses pobres de espírito são aqueles que são trazidos ao senso da sua miséria. É trazido a ele o entendimento da sua miséria espiritual. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a razão de tudo aquilo que eles não podem, ou seja, eles não conseguem ser libertos, porque eles não têm Jesus Cristo, eles não têm o que é mais precioso. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo deu um maior exemplo de ser pobre de espírito. Jesus Cristo, ele se humilhou de tal forma que ele mesmo sendo Deus, olha para mim aqui, você sabe que Jesus Cristo é Deus, não sabe? Jesus Cristo é Deus, mas mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, não que ele deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou por completo, e ele se deixou ser entregue para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ser pobre de espírito, olhando para esse versículo, é uma autonegação. O ser pobre de espírito é um esvaziamento de mim mesmo, de tudo o que não presta em mim. Isso é ser pobre de espírito, para que a graça de Deus me enche, para que o Espírito Santo de Deus entre em mim. Somente os pobres de espírito estão quebrantados quanto à sua indignidade. Somente os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua indignidade. O que é indignidade? É ao contrário da sua dignidade. Muitos dizem assim: eu sou digno de receber o reino, eu sou digno de receber Jesus Cristo, eu sou digno de ser isso e aquilo. O pobre de espírito reconhece a sua indignidade, porque ele sabe que Deus pode lhe dar isso. Ele não merece nada, porque todo homem, ele nasceu e é condenado ao inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio na terra para livrar-nos deste inferno, para nos livrar a nossa alma de ser condenada pelo resto da vida longe de Deus. Hoje nós vivemos aqui, andamos para ali, andamos para cá, vamos no mercado, vamos no shopping. Mas lembre-se que um dia você vai prestar conta com Deus do que tudo você fez, que tudo nós fizemos, temos que prestar conta de Deus. Se a sua alma não for uma alma de pobre de espírito, se você não for um pobre de espírito hoje, se você não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, se você não for liberto por Jesus Cristo hoje, se Jesus Cristo vir da hora, você nunca subirá, nunca estará com Cristo, mas passará o resto da eternidade, ou toda a eternidade, junto com o diabo e seus anjos.
Então, aqueles pobres de espírito são aqueles verdadeiramente ricos de Deus. Os pobres de espírito, algo derrama dentro dele quando ele é esvaziado de si mesmo. O Espírito Santo derrama água viva dentro dele. O Espírito Santo o alimenta com a sua palavra. Sabe quando uma pessoa, quando vem à igreja e não consegue sair daqui diferente, sair daqui, é porque ele não é pobre de espírito, porque ele está cheio de pecado, porque ele está cheio de si mesmo, a sua mente está contaminada, a sua mente não está livre para receber a palavra de Deus, o coração não está vazio para receber a graça de Deus, que todos os cultos têm. Por isso que sai daqui como nunca, como que entrou, a mesma coisa que saiu. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. O enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantados, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas, dos prisioneiros da escuridão. Este reino, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Este reino está disponível àqueles pecadores suplicantes, aquelas pessoas que suplicam por Deus. Este reino está disponível para aqueles que reconhecem o seu vazio interior, que precisa de Deus. Este reino não é para qualquer um, é para aquele que entra aqui na igreja e sai daqui da igreja, vem todo domingo, vem toda sexta, vem toda quarta. Não é para esses, são aqueles que são verdadeiramente pobres de espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Este reino é para pessoas que renunciam ao seu desejo. Este reino é para a pessoa que renuncia os seus direitos em prol do reino de Deus. O que é isso? É renunciar ao meu direito que eu tenho diante da justiça? Não, não é isso. É renunciar ao seu sono para estar na casa do Senhor. É renunciar ao seu cansaço para ganhar uma alma para Jesus Cristo. É renunciar à sua fadiga, o seu conforto no seu lar, para sair, para pregar o Evangelho. Será que nós, como pobres de espírito, será que se nós não ganhássemos uma alma por Jesus por ano, se nós não ganharmos uma alma por Jesus por ano, nós nunca seremos pobres de espírito, porque todos pobres de espírito, ele anda com Deus. As pessoas querem saber por que ele é diferente. Se ninguém perguntou para você por que você é diferente, é porque você precisa ser pobre de espírito, para que a graça de Deus entre em você. Tiago, capítulo 2, versículo 5 diz: ouve, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino, para que prometeu àqueles que o amam. Nós podemos entender aqui que o reino de Deus é para os pobres em espírito. Podemos entender aqui que o meu primeiro ponto de contato entre mim e Deus não é o que eu tenho, e sim aquilo que eu não tenho. O meu primeiro elo de contato com Deus não é o meu privilégio. Não, eu tenho o direito de ter um pai que é Deus, eu tenho o direito de ter uma salvação, eu tenho o direito de isso e daquilo outro. Não, eu preciso ser salvo, porque Deus é meu pai também, porque se ele é pai de fulano, ele é meu pai também. O meu elo entre mim e Deus, presta atenção aqui, o meu elo entre mim e Deus não é o que eu tenho, é o que eu não tenho, porque se eu não tenho, eu preciso ter da parte dele. É unicamente a perfeita pobreza
que põe a alma em liberdade. Se nós não somos pobres de espírito, a minha alma é presa pelo meu orgulho. A minha alma é presa pelo meu pecado. A minha alma é presa pelo meu entendimento. Mas se nós somos libertos por Deus, somos pobres de espíritos, nós somos libertos de tudo que está em nós que não agrada ao Senhor. Enquanto guardemos uma porção própria do nosso orgulho, que está em nós, do nosso eu, nunca receberemos a liquidação da graça em nós. Enquanto nós estamos colocando o nosso orgulho aqui no nosso bolso, na nossa alma, no nosso interior, na nossa mente, nunca receberemos a liquidação da graça. Lá em João capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo, veja bem, presta atenção, na verdade, em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se o grão morrer, produzirá muitos frutos. Essa é a ideia do pobre de espírito. O pobre de espírito, ele tem que morrer espiritualmente, para ele poder ressuscitar e dar frutos. O pobre de espírito, ele tem que esvaziar a si mesmo, ele tem que pedir a Deus: Senhor, coloca-me no pó, esvazia-me o meu interior, deixa-me que morra e seja enterrado. Esse é o pobre de espírito. Senhor, deixa-me ser enterrado, que o meu orgulho seja enterrado, que eu morra em Ti, para que eu possa ressuscitar. O pobre de espírito, ele venha a Cristo com o seu coração quebrantado, ele vem a Cristo com o seu coração rasgado. E o próprio Deus, quando reconhece o seu coração quebrantado, ele abre a janela do céu para o pobre de espírito, ele escancara as portas dos céus para ser abençoado, e ele abre todas as adegas do céu para derramar a sua graça em cima do pobre de espírito. Ele inclina os seus ouvidos, ele inclina os seus braços para abençoar os pobres de espírito. Nós vamos orar, enquanto vamos ouvir esse louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós vamos estar cantando uma canção agora, amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na letra deste louvor, tá bem? E não importa o que você passou, não importa se te chatearam, as feridas que criaram no seu coração. Deus, Ele está aqui nesta noite para fazer o que Ele tem que fazer, que é curar nossas vidas interiormente, amém? Glória a Deus, aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar,
deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa o Espírito de Deus te curar nessa noite. Deixa, igreja. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, então deixa eu te usar. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Só você que quer que Deus te use, aplaude a Ele. Aplauda Ele nessa noite. Só você que deseja que Deus nesta noite te use, te cure, te transforme. Aleluia, porque Ele é fiel. Louvado seja o nosso Deus. Vamos dar continuidade. Aleluia, a este trabalho que Deus colocou no coração do pastor Gil, do pastor Rony e nos nossos corações. Aleluia. E dando sequência às bem-aventuranças, eu vou falar sobre bem-aventurados que choram. Então, louvado seja Deus. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Agora eu quero explicar para você o que significa, o significado da palavra bem-aventurado. Porque a gente, todos os estudos vai falar sobre a bem-aventurança, bem-aventurados que choram, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mansos de coração. Então, vamos entender o que quer dizer isso. Eu pesquisei. Bem-aventurado é a tradução da palavra grega Makarios, que significa aquele que desfruta da glória divina, que é abençoado, que tem a felicidade eterna, seja na vida ou seja na morte. Olha o que Jesus fez. Não, eu vou falar novamente porque é forte, olha. O que quer dizer o bem-aventurado? Você, minha irmã, você, meu irmão, é um bem-aventurado.
E a tradução da palavra grega em bem-aventurado significa Macários. E o significado é aquele que desfruta da glória divina, aquele que é abençoado, que tem a felicidade eterna, seja na vida ou seja na morte. Tu és um bem-aventurado, tu és feliz, tu és feliz. O Senhor Jesus disse isso, tu és um bem-aventurado. Aleluia, aleluia. Jesus relata palavras que para mim e para você parece, dá um entender que é sem sentido, mas nada do que Jesus fala não é sem sentido não, tudo tem sentido, aleluia. Sabemos que o reflexo da felicidade é o riso e não o choro, aleluia. Mas Jesus diz, felizes são os que choram. Então Jesus aqui traz um entendimento para mim e para você sobre aqueles que choram no sentido que é feliz. Como assim? O pastor Rony até falou sobre isso, deu uma pincelada rápida, eu fiquei pensando, eu falei, é realmente isso. Então nós entendemos humanamente falando que feliz é aquele que sorri, né? Feliz é aquele que está para cima sorrindo, mas Jesus diz que não. Não. Ele fala que o reflexo da felicidade é o riso e não o choro. É o reflexo, entende o que é que eu estou explicando? Agora, para nós humanamente falando, a gente define que uma pessoa está feliz quando ela está sorrindo. Não, é ao contrário. Para Jesus é o oposto. Jesus vai na contramão do mundo, na contramão da vida. Aleluia. E ele diz, felizes são os que choram. Então, bem-aventurado é quem é muito feliz. Muito feliz. Ele disse também os que choram. Para uma pessoa natural, isso é fora do comum. Mas o que é irracional aos homens faz todo sentido para Deus. Porque quando somos espirituais, entendemos os sentidos e as relações espirituais. Uma pessoa carnal, ela não vai entender o espiritual, porque ele é carnudo, vive na carne. Mas quem é espiritual, ele entende o que Jesus está falando. Não é que eu vou entender humanamente falando, mas é espiritualmente falando. Ele diz, pois o mundo ama quem vos ama. Nós amamos quem nos odeia. Olha como que Jesus vai na contramão. Está entendendo como é que o negócio é? Olha, vou falar de novo. Pois o mundo ama quem vos ama. Nós amamos quem nos odeia. Não é que você odeia a pessoa, mas a pessoa te odeia simplesmente porque você serve a Jesus. Ela não vai com a tua cara. Eu não gosto de você porque eu não gosto. Mas por quê? Que eu te fiz? Nada. Tua presença me incomoda. Não é a presença de Cristo que há em mim, que há em ti. Jesus vai na contramão. Jesus manda nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Orarmos pela vida daqueles que nos odeiam, que decreta a nossa morte. Aleluia. Enquanto muitos se doam por interesse, nós nos doamos sem querer nada em troca. Esse é o verdadeiro cristão. Se doar sem esperar nada em troca. Quando todos estão à procura de seus direitos, nós estamos dispostos a negar o nosso direito por amor a Cristo e ao próximo. Será que você tem negado o seu direito alguma vez na vida por amor a Cristo, por amor a um próximo? Você tem feito isso? Se você tem feito isso, você é um verdadeiro cristão. Você está na bem-aventurança daqueles que choram. Mas eu vou explicar mais para frente aqui o sentido do chorar. Não é simplesmente um choro comum, não. Jesus, tudo que ele falou tem sentido. Vamos lá. Aplicação espiritual. O choro aqui neste contexto é o reflexo da nossa pobreza espiritual. Se você prestou bem atenção na palestra que o pastor Rony explicou, você entendeu, né? A pobreza espiritual. Quando nos sentimos vazios espiritualmente e quando reconhecemos nosso estado deplorável, daí caímos em si.
quando que eu caio em si? Quando eu reconheço o meu estado deplorável. A partir de então, sentimos o profundo desespero pelos pecados e sentimos a necessidade do perdão de Deus para nossas vidas. É só quando a gente cai em si. É a partir daí que as lágrimas descem numa reação desesperadora pela misericórdia de Deus. Então este choro não é um choro de crocodilo, não é um choro de, sabe aquele choro que não quer chorar? Não é nada disso. É o choro do arrependimento, é o choro profundo, quando nós reconhecemos que nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas para sermos perdoados por Ele. Aí é um choro genuíno, é um choro verdadeiro. Quem está crendo aí, quem está entendendo, diz amém. Aleluia. Então, no entanto, existem tipos de choro. Mistério, né? Como assim? Existem. Vamos lá. O significado humano do choro. Tem um significado humano. Chorar é uma reação humana e uma manifestação da alma. Entendeu aí? Eu vou repetir para você entender melhor. Chorar é uma reação humana e a manifestação da alma. Entendeu aí? Beleza. Então vamos lá. É como se fosse uma descarga emocional que liberta nosso espírito e nos serena o coração. Os seres humanos, mesmo sendo maus, são capazes de se lamentar pela dor do outro. Não é assim? Jesus falou que nós somos maus. Jesus disse que nós somos maus. Aí aqui está dizendo que mesmo assim nós somos capazes de lamentar, no caso, pela dor do próximo, do outro que é do próximo. Ficamos indignados pela crueldade e a injustiça alheia. Nós somos assim. Mas não é porque nós somos bonzinhos, não. Viu? Nós não somos, não. Porque Jesus falou que nós somos maus nas nossas atitudes, nós somos. Se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, a palavra de Deus fala que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Não tem ninguém aqui com a orelha na cabeça, eu sou santinho. Não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Choramos por nossas próprias mazelas. Portanto, chorar é uma virtude natural. Chorar é uma virtude natural. O meu, o seu, o nosso Jesus, ele chorou. E eu encontrei 3 passagens bíblicas que falam explicitamente que Jesus chorou. Se você quiser tomar nota, é bom para depois você, tá bem? Você ler. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou. Em Lucas 19, 41, diz também que Jesus chorou. Cada um motivo diferente. Eu não vou falar para você, não vou deixar vocês curiosos, para vocês lerem, tá bem? Para você ver que coisa fantástica. Então isso aqui é uma virtude natural. Jesus chorou, Jesus sorriu, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se entristeceu, Jesus ficou muito, muito alegre. É uma virtude natural. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, também fala que Jesus chorou. E este último choro aqui de Jesus foi quando ele realmente derramou as suas lágrimas de sangue, quando ele estava indo para a cruz. Este choro aí foi o mais profundo. Mas tome nota dos 3 que eu falei para você. Agora eu vou te dizer o sentido espiritual do choro. Aleluia. Primeiro eu falei do significado humano do choro. Agora eu vou dizer o significado espiritual do choro. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao 62, fala que Pedro chorou amargamente ao negar Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Lembra?
que Jesus disse para ele? Tu me negarás, Pedro, 3 vezes, antes que o galo cante. A casa caiu para ele. Preste atenção. Sua negação foi a manifestação da frieza humana, mas suas lágrimas foi um reconhecimento do seu estado humano caído, carente e misericordioso. Entendeu aí? Então ele caiu em si, porque Jesus disse, tu vai negar, tu vai me negar. Ele errou, ele pecou e pecou feio. Jesus disse antes, ele poderia segurar aquele, vou vigiar, né? Porque Jesus falou, não foi o irmãozinho Joãozinho nem Maria, não, foi Jesus que falou, ele não vigiou e ele, exatamente naquilo ele caiu. Só que ele chorou e ele se arrependeu. Então o choro que Deus se importa é o choro que o céu para te ouvir, é o choro do arrependimento. É quando você reconhece que você errou, é quando eu reconheço que eu pequei contra os céus. Eu choro e me arrependo, aí a misericórdia de Deus vem e me abraça mediante a verdade, porque Deus ele começa a trabalhar de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Não adianta ninguém ficar, Senhor, me perdoa, chorando por chorar. Não, lágrimas não comovem o coração de Deus, a não ser por arrependimento. Por arrependimento. Aleluia. Arrependimento sem dor não é arrependimento. Vou falar novamente. O arrependimento sem dor não é arrependimento. Precisamos sentir dor pelo pecado que cometemos. Precisamos, irmãos, de verdade, sentir dor mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, quando nós erramos, nós ferimos a santidade de Deus. E dói nele também. Dói primeiro nele, no primeiro não dói em você, dói nele, porque eu estou falando de cristãos, que quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus, e isso causa em Deus dor. Será que em nós não vai causar dor, a dor do arrependimento? Ou será, não, Senhor, o meu pecado foi só para massagear o Senhor aí e tal? Pelo amor de Deus, sangue e fogo. Vamos nos arrepender, meus irmãos. Vamos chorar de verdade no altar do Senhor. Vamos chorar de verdade na presença do Senhor. Vamos nos lamentar de verdade. Arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas. Aqui não tem ninguém que pode levantar a mão e dizer, eu não peco. Porque ele falou que aquele que diz isso já pecou. Já pecou. Precisamos sentir dor pelo pecado que cometemos. Quando o pecado é lembrado com dor, a cura é inevitável. É inevitável. Arrepender-se é reconhecer o erro e decidir não fazer mais. Sabe aquilo que a gente faz e que eu falo assim... Às vezes eu falo a própria consciência, mas é o Espírito Santo, né? Que está ali, dizendo para nós, está errado, não é por aí. Vai por outro caminho, não faz isso, não faz aquilo. É o próprio Espírito Santo ali, dando aquela dica para nós. Parar de pecar e nos arrependermos do pecado. Aleluias, aleluia. É o que diz em Salmos 51, 1 e 3. Vamos lá? Salmos, capítulo 51, do 1 ao 3. Diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Quem disse isso? O rei. O rei Davi, ele caiu em si. Mas ele caiu da noite para o dia em si?
Não. Foi preciso Deus enviar um profeta, cara a cara com o cabra, e falar com ele, é assim, assim, assado. Simplesmente numa historinha, né, pastor? Havia um certo homem que só tinha uma ovelhinha e tal. E ali ele contou uma história. Na verdade, a história dele dizia que ele tinha várias, né? Que ele tinha várias. Essa história foi para confrontar o pecado do rei. E ele caiu em si naquele momento. E quando ele caiu em si, foi que ele disse, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Não importa qual seja o tamanho do seu pecado. Não importa quando nós estamos arrependidos diante do Senhor, quando nós reconhecemos que erramos, quando nós reconhecemos que fomos falhos, que ferimos a santidade de Deus, o próprio Deus, Ele vem com seu amor maravilhoso, Ele vem, Ele lava nossas vidas, Ele purifica o nosso ser, e nós continuamos andando. Se você errar, pede perdão a Deus. Se você caiu, Deus falou que se 7 vezes você cair, 7 vezes Ele vai te colocar de pé. Mas arrependa-te enquanto é tempo, porque o nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus poderoso, aleluia. Quando renunciamos ao pecado, nós arrancamos os argumentos do diabo. Isso é forte, vou ler de novo. Quando renunciamos o pecado, nós arrancamos os argumentos do diabo. Vale a pena você renunciar. Vale a pena eu renunciar ao pecado. Porque se nós não renunciarmos o pecado, o diabo vai ter poder, legalidade 100% para destruir a minha e a tua vida. Não pensa que o diabo vai destruir alguém porque ele é bonito, né? Não, eu não gosto dele porque ele é bonito, porque ele anda no salto, no carro zero. Nada disso. É o pecado. Quando nós pecamos, o diabo, ele vem, irmãos. Ele vem como um caminhão de frente a um fusquinha, mas arrebenta com a gente. Porque nós damos para ele a legalidade. E é o ponto crucial que o ser humano tem com o diabo, é o pecado, porque é a legalidade ali terrível, aonde ele vai atacar. Por isso que devemos nos arrepender, devemos correr para o Senhor e pedir ao Senhor a sua infinita misericórdia. Arrependemos de coração, porque senão o diabo vai bater de frente. E com o diabo, nem eu nem você podemos, só Deus. É só Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O verdadeiro arrependimento acontece quando nos conscientizamos de que, ao pecarmos, nós perdemos algo. É só tema forte. O verdadeiro arrependimento acontece quando nos conscientizamos de que, ao pecarmos, nós perdemos algo. Mas pequei, o que eu perdi? A comunhão com o céu. Perdeu a comunhão com o céu. Quando nós pecamos e não reconhecemos que pecamos, e não pedimos o Senhor perdão pelos nossos pecados, e não nos arrependemos, aí nós perdemos a comunhão com o céu. O sentido do choro descrito nessa bem-aventurança não é uma questão biológica, e sim uma reação da alma. É uma limpeza interior, uma espécie de confissão do corpo. Porque quando nós pecamos, o servo de Deus, o corpo grita pela misericórdia e pelo perdão. É a confissão do corpo mesmo. O corpo grita por isso. Sua alma geme, sua alma chora. Já viu quando a gente peca, é uma coisa tão assim, tão instantâneo, que é como se uma tristeza tomasse conta da gente, não é? Quando a gente, na hora, o Espírito Santo vem, nos convence, e ali é o momento certo de nos arrependermos, porque o corpo grita pelo perdão, e nós temos que ter o arrependimento, e o Senhor vem nos limpando de dentro
para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluias. Temos alguns tipos de sentimentos quando se trata do choro. E existe um que é o remorso. O remorso, lá em Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao 3, diz assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Aqui nessa tradução, está dizendo que ele trouxe arrependido. Algumas traduções têm a originalidade dela que fala sobre o remorso, porque na verdade ele não se arrependeu. Ok? Ele teve remorso. Olha, é um mistério tão grande essa questão de remorso. É um mistério tão grande que muitas das vezes eu já vi muitas pessoas dizerem: por que que Deus... Olha para você ver que faz sentido, mas se você entender, você vai entender o mistério. Por que que Jesus, no caso, não deu uma outra oportunidade para Judas? Ele deu para tantas pessoas, não é, pastor? Por que não deu uma segunda chance para ele? Não está escrito na Bíblia, tá? Isso é revelação de Deus mediante ao estudo. Deus sabia que se fosse preciso ele trair Jesus, de novo ele trairia. Se fosse preciso ele vender Jesus, de novo ele venderia. O meu Deus, o teu Deus, ele conhece a eternidade. Entende por que tem pessoas que alcançam o favor de Deus com tanta facilidade que você fala: puxa vida, a pessoa parece que não mora aqui, parece que já mora lá no céu, porque ela alcança o favor de Deus numa facilidade tão grande. Há um segredo, existe um segredo nessa facilidade de requerer, de buscar o favor de Deus. Qual que é este segredo? É o arrependimento e não o remorso. Entendeu o segredo? De trazer o céu para si? É o arrependimento. Porque aqui, Judas não se arrependeu. Ele teve remorso. E foi o que ele fez? Se enforcou. Se enforcou. É o que tem muita gente fazendo aí. Tem muita gente pecando, tem muita gente vendendo Jesus, tem muita gente negando Jesus, tem tanta gente fazendo um tanto de parafernália, ao invés de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, ao invés de ir aos pés da cruz ali chorar, se arrepender, acha mais fácil suicidar. Não, é mais fácil. É muito mais fácil. E não é, irmãos. Não é. Aleluia. O remorso é uma sensação de culpa, de algo errado que é cometido. E a pessoa, quando ela faz isso, ela se sente angustiada. E é angustiada profundamente com aquele ato, com aquele erro dela, que lhe incomoda e lhe consome a alma, mas que não há mudança de atitude. Entendeu? Aquilo corrói, aquilo mata a pessoa, aquilo está destruindo, aqui está falando, mas não há mudança de atitude, a pessoa não quer mudar. Foi o que aconteceu com Judas. Ele não iria mudar. Não ia haver nele a mudança de atitude. É o que Deus vê em mim e em você.
É a mudança de atitude. As suas, as minhas atitudes, elas fazem toda a diferença aqui na terra, porque o reflexo é no mundo espiritual. E quando reflete no mundo espiritual, vem de lá para cá aquilo que você fez aqui. Quer bom, quer seja ruim, quer seja santidade, quer seja pecado. Vai refletir no mundo espiritual. Então o que ele fez? Ele traiu Jesus. Depois ele, aqui fala que ele teve o quê? Foi consumindo a alma dele, o pavor, o terror dele ter feito o que ele fez com Jesus, mas não gerou nele nenhuma atitude de mudança, de arrependimento. É o que Deus espera de mim, espera de você, que nós vamos arrepender. Aleluia. Agora o arrependimento. Vamos lá. Mateus, capítulo 26, versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Viu aí a diferença? O paralelo de Judas e de Pedro? Completamente diferente. Quando ele viu que ele mentiu, não conheço Jesus, não sou um deles, não tenho nada a ver com isso. Quando ele caiu em si, ele se retirou e chorou amargamente. Quando nós choramos e nós entendemos que aquele choro é um choro genuíno, verdadeiro, sincero com Deus, aí nós alcançamos o favor dos céus. Aí o Senhor vem, nos perdoa e nós somos sarados, nós somos limpos e permanecemos na caminhada que é longa. Quantos pecados você já cometeu? Quantos? Hoje, muitos. Mas nós reconhecemos que erramos, que somos falhos e que somos dependentes desse favor de Deus em nossas vidas. Aleluia. Quando reconhecemos nossa pobreza espiritual, nos confrontamos com uma série de falhas em nosso caráter. Diante disso, somos desmascarados diante de alguma situação. Aqui agora vai falar do caráter da pessoa. Como assim? Através desse caráter, da procedência, diante disso, nós somos desmascarados. Olha a palavra, desmascarados diante de algumas situações. Agora eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá. Lá em Efésios, abra comigo, capítulo 4, versículo 25. Vamos lá? Efésios, capítulo 4, versículo 25. Aleluia. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui agora está falando do caráter de quem? Do cristão? É óbvio. Porque quem está no mundo, isso para eles é normal. Mentir é normal. A mentira faz parte, infelizmente. E não fica chateado comigo não, mas infelizmente tem alguns cristãos também que a mentira faz parte da vida deles. É triste falar isso, mas para eles é como se fosse normal. E não pode ser normal. Não é normal. Porque aqui nós acabamos de ler. Não é normal. Nunca vai ser normal. Aleluia. Vamos lá? Sobre piadas indecentes. Tem cristãos que gostam, né, de uma piadinha indecente? Então, vamos lá. 1 Coríntios. Vamos lá. 15:33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem
os bons costumes. Mas o que é as más conversações? São as piadas, entra nas piadas indecentes e por aí vai. Em palavras torpes, em tudo que você... imoralidade, através da palavra. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Vamos lá? Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, deixe sair dos seus lábios, que eu venha deixar sair dos meus lábios, palavras que tragam edificação, que vai edificar a vida do próximo e não arruinar a vida do próximo. É isso que nós temos que ter em mente e viver isso. Vamos lá. Pecado do roubo, sonegação de imposto e por aí vai, etc. Efésios 4, 28, já está aí, né? Eu quero a participação de vocês. Alguém lê para mim? 4, 28? O que roubava, furtava, não furte mais. Acabou. O Senhor me perdoa, roubava, mas daqui a pouco está roubando de novo. O Senhor me perdoa porque... Não. Pare, acabe com isso. Cobiça. Tem outro? Não, não tem não. Cobiça, isso mesmo. Está lá em Êxodo 20, 17. Vamos lá? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 17. Eu vou deixar outra pessoa que quiser ler, pode ler, viu, Chilane? Vá. 20, 17. Então está dizendo o quê? Para não cobiçar. Mas não cobiçar o quê? Tudo isso e muito mais. Porque tem algumas coisas que fala para não cobiçar, né, pastor? Não fala aí da cadeira, fala. Mas é um conjunto. É tudo. É um conjunto. Não cobiçais. Vamos lá. Prostituição. Isso aqui é forte. 1 Coríntios 6, 9. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 9. Se achou, pode ler. Seis, 9. Seis, 9? Agora aí mesmo onde tu está, 18, 20. É, do 18 aí mesmo, capítulo 6, aí 18 ao 20. Presta atenção. 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Viu aí? E aqui está dizendo, ó, no caso da prostituição, entra a masturbação, pensamentos impuros, traição, imoralidade sexual, sensualidade e indecência. É um globo, né? Assim, é um conjunto de coisas que não tem como a gente fugir. Nós temos que sair fora mesmo. Se nós queremos viver uma vida cristã, pautada na palavra de Deus, agradando o coração de Deus, nós temos que sair fora de tudo isso. Sair fora mesmo, caso contrário, o Senhor nunca vai agradar de nós. Amém? Meu horário já foi, não já? Não. Já? Sério? Que isso, pastor? Tá tão bom. Então, eu vou concluir. Aleluia. Também faltava pouquinho, mas... Ok. Conclusão. Vou concluir. O choro do arrependimento é capaz de fertilizar o terreno da alma para receber a consolação
do Espírito. É um fertilizante. Que legal, hein? E esse fertilizante, o que ele faz? Ele consola, ele traz a consolação do Espírito em nós. Quando o nosso choro se torna um quebrantamento de espírito, somos consolados pela felicidade que não está atrelada a algo exterior, mas sobretudo flui de dentro para fora como rios de águas vivas. Então, quando o seu choro, o meu choro, é verdadeiro e traz o quebrantamento de espírito, o papai vem e purifica e lava-nos de dentro para fora, como rios de águas vivas, aleluia, que flui e que limpa e que não resta mais nada. E aquilo que você fez, ele pega, ele lança no mar do esquecimento e dele o Senhor não se lembrará mais, aleluia. Muitas doenças físicas são provenientes de problemas da alma. Isso é muito sério, né, pastor Rony? Isso é muito sério. Então, às vezes, você pensa assim, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, vai no médico, vai não sei de onde. Não resolve. O que é espiritual só se resolve espiritualmente, aleluia. O salmista diz algo, mas o que ele diz? Lá em Salmo 32, capítulo 32, de número 32, 3, isso. Enquanto guardei silêncio, olha o que ele fez. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. O que aconteceu com ele? Sentia dores nos ossos. Dores. Isso é uma doença espiritual. Enquanto ele guardou em silêncio, mas quando ele confessou e deixou e se arrependeu, ele foi livre. A cura vem mediante a confissão de pecados, de sentir dores profundas por haver ofendido ao Pai. Não se trata de remorsos, trata de sentimento interior de um coração impulsionado a dar a volta, a retornar o caminho correto, de acordo com a vontade do Pai. Tal como fez o filho pródigo. Ele fez o que era certo. Fez uma lambuzeira de coisa errada. Mas, meu Deus, mas quando ele caiu em si, ele fez a coisa certa. Ele procurou o Pai, ele se reconciliou com o Pai e ele disse, pequei contra ti, pequei contra o céu. E ele obteve o perdão do Senhor. Decida hoje não viver mais de aparências. Às vezes dizemos que está tudo bem, quando vai tudo mal. O pecado nos tira do centro das decisões. Já não sabemos decidir. Deus quer que vejamos nossos atropelos para que possamos romper com Ele. Arrependimento não é o remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outro. No remorso há choro, há sofrimento, mas depois volta e faz tudo de novo. Tudinho de novo. É uma montanha-russa, vai e vem, sem fim, é algo maligno. No arrependimento, há entrega total e não há contra-argumentos. No arrependimento, não há. Fulano fez isso, fez aquilo. Fulano matou 1000 pessoas, apenas um exemplo. Mas se ele se arrepender, ele tem o favor de Deus. E uma pessoa que não fez muita coisa, não fez muita coisa, só xingou um palavrão. Mas ele não se arrependeu. Olha, o outro matou 1000 pessoas, mas se arrependeu. O outro fez uma coisinha sequer. Mas o orgulho está dentro da pessoa. A pessoa, não, para quê? Não precisa. Tem cristãos que acham que não precisa do perdão. Nós precisamos do perdão do Senhor. Nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser purificados. E que o Senhor possa nessa noite e amanhã também, no domingo, curar o nosso interior. Que o Senhor possa vir fazer aquilo que Ele
tem que fazer em nós, que nós possamos dar lugar para o Espírito Santo, para que nós possamos ser pessoas diferentes. Existem muitos cristãos no mundo afora, dizendo que é servo de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, mas a vida está toda emperrada no pecado, está toda emperrada no erro, e não abrem os seus olhos espirituais para enxergar o caminho de volta, o caminho da cura interior, o caminho do arrependimento genuíno, porque é isso que Deus espera de nós. Feche seus olhos neste momento. Pai, rendemos graças ao Senhor, Deus de bondade e infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta sexta-feira, por esta noite, por este eu falo um seminário, porque esse estudo, meu Deus, é um seminário profundo. Que nós possamos absorver tudo que foi dito aqui nesta noite. Desde a palestra anterior, pastor Rony, até essa, meu Pai, que eu estou encerrando. Que o Teu Espírito Santo produza em nós, meu Pai, a pobreza de espírito, como diz a Tua palavra. Que nós possamos nos arrepender, que nós possamos ter o choro do arrependimento, o choro genuíno. Por isso, Pai, vai tocando na vida de cada pessoa aqui nessa noite. Pai, que cada pessoa possa sentir, meu Pai, diante do Senhor, constrangido, porque Tu és santo. E a Tua palavra diz: sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Em toda a vossa maneira de ser, em toda a vossa maneira de falar, em toda a vossa maneira de dizer, de vestir. Pai, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome por essa oportunidade. Lava-nos, purifica-nos, ó Pai, com as Tuas águas vivas, que venha fluir na vida de cada pessoa, que valorizou esse estudo no dia de hoje. Purifica-nos de dentro para fora, e que possamos ser diferentes, curados interiormente, para que Teu nome seja glorificado. Graças nós Te damos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluia. Que palavra abençoada. Louvado seja Deus pela vida do pastor Rony, pela sua vida, Jandira. E que o Senhor possa fazer aquilo que Ele precisa fazer nas nossas vidas nesses dias. A vocês que estão aí pela internet, o nosso abraço. Que o Senhor também possa alcançar o coração de vocês, como está alcançando os nossos aqui. Porque o Senhor é Deus de perto, Ele é Deus de longe. E em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Que nós realmente possamos ter essa necessidade de ter o Senhor enchendo o nosso espírito. E que nós realmente possamos ter um choro verdadeiro, um choro de quebrantamento, um choro de arrependimento, de mudanças de vida. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Desde que eu era pequena eu escuto isso. Mas nós nunca vimos tantas evidências da volta do nosso Senhor Jesus Cristo como nós estamos vendo nos últimos dias. Terremotos, rumores de guerra, enchente em lugar que nem chovia, em lugar que só caía neve, a água está levou tudo. Em 24 horas choveu o que tinha que chover em um ano na China. Isso não é normal. Abra os olhos, igreja, vamos abrir os nossos olhos. E agora nós vamos encerrar esse nosso primeiro encontro. O culto não para, o culto ao nosso Deus, ele não para. Mas esse primeiro encontro nós vamos encerrar agora. Vamos orar, encerrando. E que o Senhor possa continuar a nos abençoar. Amém? Amém. Antes da oração de encerramento, amanhã
será o nosso segundo dia do Seminário de Cura Interior. Amanhã é às 19 horas, né? E no Brasil são 15 horas. Nós temos aqui os irmãos de Belo Horizonte nos assistindo, né? Sempre nos acompanha. Deus abençoe Belo Horizonte, Minas Gerais, amém? Terra do pão de queijo. Ei, glória, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. E na Bahia, como que é? Como que faz? A Bahia não tem música, não? Então, irmãos, amanhã nós teremos nosso segundo dia. Foi uma bênção hoje, amém? Fui muito edificado aqui e eu tenho certeza que o Senhor continuará agindo. Amém. Amanhã nós teremos 4 palestras. Pastor Luciano, pastora Gláucia, pastora Lucinha, não é? Pastora Lucinha, não é? Da igreja lá internacional, né? Da igreja da R.R. Soares, né? Glória a Lucinha é uma benção, né? Lucinha é cantora também, vai cantar, né? Vai ser uma das palestrantes. E pastor Luciano, presbítero Fábio, perdão, glória pastor, é porque não tinha o nome aqui. Olha, amanhã pastor Luciano, presbítero Fábio, pastora Gláucia e pastora Lucinha. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então você que está nos assistindo, olha, não perca amanhã, 19 horas de Portugal, 15 horas do Brasil. Vai ser uma bênção, amém? Amém, glória a Deus. Pode fazer a oração? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença. Graças a Deus. Agradecemos, meu Pai, pela tua palavra que vem, Senhor, nos orientar, que vem nos fortalecer e que vem nos confrontar, meu Pai, pois nós precisamos ser confrontados pela tua palavra, meu Pai, para que nós possamos despertar, meu Pai, para o momento que nós estamos a viver. Senhor, o Senhor está a voltar para buscar a tua igreja. Glória e o Senhor a Deus. Tem dado a oportunidade, o Senhor tem levantado palestrantes, pregadores, meu Pai, que têm tido compromisso com a tua palavra. Senhor, mas que nossos corações possam estar, meu Pai, dispostos a receber. Que nós possamos ser como o filho pródigo, meu Pai, reconhecer os nossos erros, arrepender dos nossos erros, reconhecermos que nós necessitamos do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas e voltar para o caminho. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a tua luz, meu Pai, alcance a todos nós, aos que estão presentes, meu Pai, aos que estão pela internet e os que ainda irão assistir, Senhor, esse encontro tão lindo, meu Pai. Te agradecemos por essa ferramenta, meu Pai, que é a internet. E, Senhor, te agradecemos pela tua sabedoria, que tem nos dado graça para poder levar, Senhor, a tua palavra às vidas. Pai, em nome de Cristo Jesus, consagramos ao Senhor a nossa reunião de amanhã e de domingo e que, amém, Senhor, o teu Espírito possa se mover e continuar trazendo graça, libertação, salvação e transformação para a glória do teu reino, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um aplauso a Jesus, porque ele merece. Glória a Deus.